Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um estudo do Livro dos Médiuns. Nós estamos na segunda parte. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 9, Lugares Assombrados. É muito comum ouvirmos histórias sobre casas mal assombradas, cemitérios, ruínas ou lugares onde as pessoas dizem sentir a presença, né, dos nossos irmãos desencarnados. Mas será que existem realmente lugares assombrados? E nesse capítulo, né, Kardec faz exatamente essa pergunta, né, a São Luís. E as respostas são muito equilibradas. Então, primeiro, né, ele explica que os espíritos podem sim permanecer por algum tempo ligados a determinados lugares, mas isso não acontece porque aquele lugar tenha algum poder especial. O que os atrai são os seus interesses, seus pensamentos, seus afetos ou apegos. Então, um espírito muito ligado aos bens materiais, por exemplo, pode permanecer próximo da casa de onde viveu ou de objetos aos quais ele ainda se apega. Então, outros permanecem perto de pessoas que amam. Há também espíritos que frequentam determinados ambientes porque encontram ali sintonia com seus pensamentos e sentimentos. Isso significa que não são os lugares que são assombrados, são os espíritos que, por diferentes motivos, podem estar presente neles. Então, outro ponto muito interessante é que São Luís afirma que eles não têm assim, preferências por ruínas, cemitérios, casas antigas, né, ou florestas. Essa ideia nasceu muito mais da imaginação humana do que da realidade espiritual. O silêncio, a escuridão e o desconhecido despertam nossos medos e fazem com que a nossa imaginação complete aquilo que nós não conhecemos. Então, Kardec pergunta se existem dias ou horários, né, em que os espíritos costumam aparecer mais, como meia-noite, sexta-feira. E a resposta é muito clara: não. Dias e horários são medidos de tempo, são medidas de tempo, é para nós, né, encarnados. Os espíritos, eles não estão presos ao nosso relógio. Outra dúvida frequente é sobre os túmulos. Os espíritos frequentam os lugares onde seus corpos foram enterrados, e ele responde que o corpo era apenas uma veste temporária. O que realmente importa para eles são as pessoas que amam e não os restos materiais que ficaram na terra. Mas talvez uma das lições mais importantes deste capítulo seja: não devemos ter medo dos nossos irmãos desencarnados. Os bons espíritos aproximam-se para amparar, inspirar e proteger. Já os nossos irmãos inferiores, né, moralmente ainda, né, perturbados, encontram sintonia onde existem pensamentos inferiores, medo, revolta ou desequilíbrio. Por isso, o melhor de nos protegermos não é recorrer a superstições, amuletos ou rituais, é cultivar é, a vida pautada, né, no bem, a prece, né? E os próprios espíritos ensinam, né, que a melhor forma de afastar os maus é atrair os bons. Isso acontece através da oração, da vigilância sobre os nossos pensamentos, da prática do bem e da nossa transformação moral. E no final do capítulo, Kardec faz um resumo muito bonito. Ele explica que qualquer lugar pode ser a morada temporária de um espírito, mas nem todo espírito ligado a um lugar, ele é mau. Alguns permanecem apenas próximos porque têm afeição àquelas pessoas, àquele ambiente, e dentro de suas possibilidades procuram protegê-las. Esse ensinamento nos convida a abandonar o medo e desenvolver discernimento. Mais importante do que perguntar se um lugar tem, né, os nossos irmãos desencarnados, é perguntar: que tipo de pensamento, sentimento e atitude eu cultivo dentro de mim? Porque essa é a nossa sintonia moral que determina as companhias espirituais que atraímos. Até o nosso próximo estudo.